Parem tudo o que vocês estão fazendo agora, porque eu trouxe um babado fortíssimo que vai mudar completamente o jeito que vocês olham para o notebook ou para a placa-mãe que está aí na frente de vocês. Vocês já pararam para pensar como uma marca consegue sair do zero absoluto e se tornar a verdadeira It Girl do hardware mundial? Pois é, meus amores, hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de uma das trajetórias mais incríveis da tecnologia. Preparem a pipoca, porque a história de como a Asus se tornou essa referência que todo mundo quer ter na mochila é digna de um roteiro de cinema, com direito a reviravoltas, riscos altíssimos e aquele toque de ousadia que a gente ama. Vocês não vão acreditar, mas o furo dessa história é que a Asus não nasceu em um castelo de vidro tecnológico ou em um laboratório ultra secretos com bilhões de dólares em investimento inicial. Nada disso. O resumo desse escândalo de sucesso começa em uma cafeteria comum em Taiwan, lá no final da década de 80. Imagina a cena: 4 engenheiros super talentosos que já tinham cargos estáveis na Acer decidiram dar o famoso dar o fora na segurança do emprego corporativo para seguir um sonho que parecia loucura. Eles se reuniam entre xícaras de café para desenhar o que seria o futuro da computação. É aquele clássico clima de... E aí que entra o clima de suspense que dominava o mercado na época. Como é que uma empresa pequena, vinda do nada, conseguiu desbancar as gigantes que já ditavam as regras há décadas? Seria sorte, ou um plano mestre de dominação global muito bem arquitetado? O que ninguém esperava era o nível de audácia técnica que esses 4 protagonistas possuíam. Eles não queriam apenas competir. Eles queriam mostrar que sabiam mais do que os próprios criadores dos padrões da época. E o maior exemplo disso, a fofoca que deixou o Vale do Silício de queixo caído, envolve ninguém menos que a gigante Intel. A história é de arrepiar. A Intel estava com sérios problemas para lançar seu novo processador, o lendário 486. Eles estavam tendo dificuldades técnicas imensas com as placas-mãe e a coisa toda parecia que ia atrasar. Foi aí que a Asus, ainda uma ninguém no cenário global, apareceu com a solução perfeita antes mesmo do problema ser totalmente compreendido pela própria Intel. Sem ter o processador físico em mãos, apenas baseados em especificações técnicas e puro intelecto, os engenheiros da Asus desenharam uma placa-mãe que funcionava perfeitamente. Quando a Intel testou, o choque foi geral. Foi como se uma estilista iniciante desenhasse o vestido perfeito para o Oscar, sem nunca ter tirado as medidas da atriz, e o caimento ficasse impecável. Ali, o mundo percebeu que a Asus não estava para brincadeira. Essa fofoca técnica se espalhou rápido e transformou a marca de uma desconhecida em uma referência absoluta de inovação e design premium. O que começou em uma mesa de café virou um império que hoje dita as tendências de como um hardware deve parecer e se comportar. Eles deixaram de ser meros coadjuvantes para virarem os protagonistas do tapete vermelho da tecnologia. Mas será que a sua marca favorita de notebook ainda aguenta essa concorrência ou já perdeu o brilho perto de tudo o que a Asus anda aprontando ultimamente? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O babado está só começando e vocês não perdem por esperar o que vem por aí nessa trajetória de puro luxo e poder tecnológico. A Asus provou que para ser a melhor, você não precisa apenas seguir as regras, você precisa reescrevê-las com estilo. Agora que vocês já sentiram o peso dessa entrada triunfal no mercado global, vamos falar sobre quem são realmente os rostos por trás desse drama todo. O elenco principal dessa novela tecnológica é formado por 4 engenheiros que, se fosse nos dias de hoje, seriam considerados os verdadeiros bad boys das startups de Taiwan. Eles trabalhavam na Acer, uma empresa que já era gigante e consolidada no setor, oferecendo toda aquela segurança que muita gente sonha. Mas imaginem só a fofoca que correu nos corredores quando esses 4 decidiram, do nada, pedir demissão. Todo mundo na época deve ter pensado que eles tinham ficado completamente loucos. Sair de uma zona de conforto total, com salários garantidos, para abrir uma empresa própria em uma cafeteria? Era o tipo de risco total, uma aposta de tudo ou nada que faz a gente roer as unhas só de imaginar a tensão. Eles deixaram a estabilidade para trás para apostar em uma visão que muitos consideravam um delírio técnico, mas eles sabiam que tinham o talento necessário para mudar o jogo. E vocês sabiam que até o nome da marca tem uma pitada de estratégia de marketing digna de um consultor de luxo internacional?
Pois é, meus amores. O nome original que eles tinham em mente era Pegasus, aquele famoso cavalo alado da mitologia grega que representa força, sabedoria e elevação. Mas aqui vem o grande segredo, o verdadeiro pulo do gato. Eles perceberam que para brilhar nos holofotes e aparecer primeiro nas listas telefônicas e catálogos comerciais da época, eles precisavam de um nome que estivesse no topo da ordem alfabética. Então, o que eles fizeram? Cortaram as primeiras letras estrategicamente e deixaram apenas Asus. Por quê? Simplesmente para estarem sempre entre os primeiros nomes que qualquer cliente veria. É ou não é uma jogada de mestre? Eles não queriam apenas ser bons no que faziam, eles tinham uma obsessão por estar no topo antes mesmo da concorrência ser notada. E o que falar daquele relacionamento tóxico com a Intel que eu mencionei antes? No começo, a gigante americana olhava para esses engenheiros independentes com um ceticismo enorme. Era aquele clima pesado de desconfiança, quase como se a Intel perguntasse: quem esses garotos pensam que são para tentar consertar nossos problemas? Mas a Asus não baixou a cabeça nem por um segundo. Eles provaram seu valor técnico no momento mais crítico para a Intel. E aquela desconfiança inicial virou um casamento de sucesso absoluto que dura até hoje. Foi a clássica história da superação cinematográfica, onde a pequena startup que ninguém dava nada vira a aliada mais valiosa da rainha do mercado mundial. Eles transformaram a dúvida alheia em uma parceria estratégica que moldou tudo o que conhecemos hoje por computação de alta performance. Mas se a Asus já estava arrasando nos componentes internos, o verdadeiro nascimento da nossa diva dos games aconteceu com a criação da icônica linha ROG, a famosa Republic of Gamers. Se existe um fandom hoje em dia que defende uma marca com unhas e dentes, é o fandom da ROG. A Asus percebeu cedo que não bastava criar apenas hardware funcional, ela precisava criar um estilo de vida, uma estética agressiva, cheia de personalidade, luzes e uma potência que deixa qualquer um de queixo caído. Eles pegaram o conceito de gamer e o elevaram ao patamar de um artigo de luxo e performance extrema. Enquanto as outras marcas estavam entregando aquele visual básico e sem graça de escritório, a Asus chegou com os dois pés na porta, mostrando que design ousado e potência bruta podem e devem andar de mãos dadas. É por isso que hoje a Asus é vista como a inovadora ousada, enquanto muitas outras marcas veteranas acabaram sendo rotuladas como básicas pela comunidade mais exigente. A personalidade da marca mudou o jogo completamente. Eles pararam de aceitar o papel de meros coadjuvantes que fabricavam peças para os outros e decidiram que o tapete vermelho da tecnologia era o lugar deles por direito. Começaram a ditar tendências, a investir em acabamentos que parecem joias tecnológicas e a criar produtos que as pessoas não apenas usam, mas sentem orgulho de exibir. Esse confronto de gigantes foi o que consolidou a marca no imaginário global. Eles nunca tiveram medo de errar, desde que o erro fosse parte de uma busca por algo verdadeiramente revolucionário. Foi essa audácia que fez com que empresas que estavam no topo há décadas começassem a olhar para trás, com medo de serem ultrapassadas por aquele grupo que começou conversando em uma mesa de café. A Asus provou que para ser protagonista, você precisa ter a coragem de ser diferente de tudo o que já existe. Continuando essa jornada de puro brilho e inovação, vocês não têm noção das evidências de sucesso que a Asus anda esfregando na nossa cara ultimamente. É cada design que deixa qualquer apaixonado por tecnologia simplesmente passada. Já viram o que eles fizeram com as telas duplas? O ZenBook Pro Duo é o tipo de máquina que faz você se sentir em um filme de ficção científica. Imagina só, você abre o notebook no meio de uma cafeteria e todo mundo para o que está fazendo para olhar. É o auge do status tecnológico e não para por aí, porque os notebooks dobráveis, como o ZenBook Fold, chegaram para provar que o limite da inovação é um conceito que a Asus simplesmente desconhece. Eles conseguem misturar um acabamento de grife com uma performance bruta de elite. É o equilíbrio perfeito entre o luxo e o poder. Mas, gente, segurem-se nas cadeiras, porque agora vêm os rumores suculentos dos bastidores. O que corre a boca pequena nessas fábricas em Taiwan é que a obsessão da marca pela perfeição é algo quase sobrenatural. Dizem as más línguas que a cultura interna é de um rigor absoluto. Se um projeto não for para revolucionar o mercado ou quebrar a internet, os chefões nem permitem que ele saia do papel. Essa
busca incessante pelo incomparável é o que faz os engenheiros passarem noites em claro, mas o resultado a gente sente em cada detalhe, desde o clique perfeito das teclas até o sistema de resfriamento que parece mágica. E claro que a web não ia ficar calada sobre isso, né? Se você der um mergulho rápido nas discussões do Twitter, nosso atual X, ou se perder nos fóruns do Reddit, vai ver que a Asus é o assunto do momento. O público vive aquele clássico relacionamento de amor e sofrimento. É um amor absoluto pela performance monstruosa, mas acompanhado daquele choro básico na hora de pagar o boleto. Afinal, ser premium tem um preço. O veredito da internet, a Asus é a verdadeira it girl do hardware. Muita gente critica o preço elevado, mas no fundo todo mundo morre de vontade de ter um. É o tipo de marca que gera um desejo de consumo visceral. E quando o mundo achava que eles já tinham conquistado tudo nos computadores, veio aquele plot twist digno de novela: a invasão dos smartphones. A Asus lançou o Zenfone para quem quer fugir do óbvio, com um design compacto e poderoso, mas o verdadeiro escândalo de vendas é o ROG Phone. Aquilo não é só um celular, é basicamente um console de última geração que cabe na palma da mão. Ele virou o queridinho absoluto de quem leva os games a sério e não aceita nada menos que o melhor processamento do mercado mobile. Eles transformaram o smartphone em uma extensão natural daquela potência que a gente já respeitava nas suas placas-mãe. Agora fiquem ligados, porque as especulações sobre o que vem por aí estão deixando os fãs de cabelo em pé. Os rumores sugerem que a próxima grande bomba da marca será focada em uma inteligência artificial tão extrema que nossos dispositivos vão começar a entender nossos desejos antes mesmo de pensarmos neles. Estaríamos perto de ver telas que se moldam ao nosso toque ou dispositivos holográficos dignos do futuro. O que sabemos é que a Asus não está descansando nos seus louros da vitória. Eles continuam com aquela sede de quem acabou de fundar uma empresa, sempre buscando o próximo salto evolutivo. Para encerrar esse papo tecnológico com chave de ouro e suspense, fica a pergunta: a Asus conquistou a coroa, mas será que ela vai conseguir segurar esse reinado por muito tempo? Com tantas marcas novas tentando roubar os holofotes, a briga está cada vez mais intensa. Mas se a história nos ensinou algo, é que esses 4 engenheiros sabem transformar desafios em espetáculos. Fiquem de olho, fofoqueiros da tecnologia, porque essa saga está longe de acabar, e nós vamos estar aqui, na primeira fila, para contar cada detalhe suculento. O que será que a Asus está planejando agora? Só o tempo dirá, mas que vai ser